Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nossos conflitos emocionais. E eu estava falando antes como os conflitos emocionais, eles demandam muita energia do nosso corpo, né? Não é só através do trabalho, das coisas que nós fazemos, que a gente se sente cansado. Os conflitos emocionais, eles também, dependendo da energia que a gente demanda para essas emoções, elas também causam cansaço, elas também demandam do nosso corpo físico, de todos os nossos corpos, né? Corpo físico, corpo astral, corpo sutil, para aquilo onde a gente está colocando essas emoções. O mais importante, assim, uma coisa muito importante que quando eu comecei a estudar sobre isso, é que nós não somos as nossas emoções. Olha só, né? Porque a gente acaba criando uma identificação com as emoções. E a gente acaba acreditando que nós somos aquilo que a gente está vivenciando. Então, quando eu estou sentindo tristeza, eu sou uma pessoa triste. Então, eu acabo me identificando com aquela emoção naquele momento. E acabo alimentando aquela energia. Eu estou com raiva. Sou. Não. Então, são sempre as emoções, elas são transitórias e nós não somos as nossas emoções. As emoções, elas são extremamente importantes. A gente já falou aqui, tem uma live só sobre emoções. Quem não assistiu, né, vai lá e assiste, que é muito legal. E hoje a gente vai falar sobre essa questão dos conflitos que a gente gera em relação a elas e também o que isso causa no nosso corpo, né? Então, assim, a gente sente as emoções no nosso corpo. Determinadas pessoas sentem, por exemplo, assim, não tem aquela coisa, eu vou falar e me dá um frio na barriga. Então, você está sentindo essa emoção aqui na barriga. Aconteceu alguma coisa, ou, por exemplo, assim, em termos de relacionamento, as pessoas falam, estou com o coração partido, porque ela sente isso no peito como um coração partido, né? Então, nós sentimos no nosso corpo, em várias partes, isso vai somatizando, as emoções que nós sentimos. Então, ela é muito importante. Quando a gente entra em conflito com essas questões emocionais, com aquilo que a gente está alimentando, né? Através dos pensamentos e aquilo que você está sentindo, elas ficam ali em desequilíbrio, em desarmonia, o nosso corpo vai ficando em desarmonia também, tá? Então, aqui é uma introdução, então eu gostaria que vocês lembrassem de uma coisa muito importante, é que nós não somos as nossas emoções. Elas são transitórias e elas são importantes para que a gente se relacione com o mundo, né? Então, a gente não deve negá-las, mas também a gente deve ter um certo distanciamento para ver até onde aquilo está me levando, o que eu preciso colocar no mundo, é o que eu tenho que transformar, né? Por exemplo, eu tenho acessos de raiva, sempre estou tendo acessos de raiva, então, opa, isso já está em excesso, como que eu devo trabalhar? Eu vou colocar essa raiva em uma criatividade, eu vou colocar essa raiva em outras questões, vou transformar essa raiva, não necessariamente eu preciso verbalizar ou eu preciso ser necessariamente agressivo, tá? Então, aqui é um ponto importante, anote, não somos as nossas emoções, porque quando nos identificamos com elas, isso acaba gerando problemas, a gente acaba fixando e vibrando só naquilo. Então, vibrando só na emoção do medo, vibrando só no medo, na tristeza ou na raiva, ou enfim, nessas emoções que são. E até mesmo, por exemplo, quando eu estou muito feliz, né? A gente não fica 100% do tempo feliz. Apaixonado, né? Aquela emoção da paixão, aquele fogo, outra coisa. A gente não fica muito tempo nessa emoção também da paixão, percebem? Então elas aparecem para nos mostrar o nosso estado, mas nós não somos elas, nós somos o ser, mas estamos aqui para aprender a lidar com as emoções, nós sentimos, certo? E aí agora vocês podem estar se perguntando, Miss, mas realmente às vezes as minhas emoções, elas ficam um pouco com descontrole, eu não estou sabendo lidar, a gente tem muitas pessoas, né, que demandam em relação a questões emocionais, né, principalmente
nos consultórios, nos atendimentos, né, ou com busca até de tratamento, a questão do tratamento psiquiátrico, coisas do gênero, né? Então, assim, uma das questões que tanto eu quanto a Michelle percebemos muito é a questão das personalidades que nós tivemos na nossa linha do tempo. Então, vou explicar, né, um pouquinho como é que funciona. Então, hoje eu sou a Mislene, né? Eu estou aqui, sou a Mislene, o meu ser. Estou tendo essa vivência, né, que é uma vivência temporária, mas eu tive outras vivências também temporárias, outras experiências que geraram dessas experiências personalidades. E então eu hoje estou gerindo, e elas acabam se aproximando e querendo também tomar partido das situações e dizer como é que deve ser e como que deve acontecer. Então, é como se fosse um prédio, né? Um prédio, e eu sou a síndica. E os moradores todos começam aqui a querer dar pitaco. No caso, seriam as personalidades das nossas vidas anteriores. E aí elas todas querem falar. Imagina a confusão que isso acaba gerando. Então, você acaba tomando posturas que às vezes não são necessariamente são suas, mas são uma influência que você está tendo das suas próprias vivências, que são, como é que eu posso dizer, na prática, é como se você ouvisse uma vozinha ali, um pensamento que é seu, e fica ali, porque você está fazendo errado, e não sei o quê. Normalmente vem com umas críticas muito ferrenhas, e isso acaba não colaborando muito com o nosso estado. E aí, né, tanto eu quanto a Michelle, a gente está aqui assim, para falar muito feliz com vocês, que é do método Portarium. Então, a gente teve esse final de semana o lançamento do método Portarium. E aí, a gente está falando um pouquinho da questão das emoções, porque o método é uma das coisas que o método Portarium trabalha dentro dessa questão das personalidades. Olha só que legal. De uma forma muito rápida, muito tranquila, a gente consegue fazer essa identificação, fazer os encaminhamentos necessários e então qualificando a sua mente, qualificando as suas emoções para que você tenha essa liberdade de ser quem você é nesse momento e tomar as suas próprias decisões sem essas influências que nós temos em relação às nossas emoções. Então, o método Portarium, ele é um método multidimensional, totalmente inédito, criada por nós duas, juntamente com as nossas equipes das estrelas, né, que são os nossos amigos extrafísicos, extraterrestres, e a gente está aqui muito feliz para dividir isso com vocês. Foi um trabalho, gente, de mais de um ano de laboratório, né, que nós duas tivemos toda semana, tanto com muitas canalizações, com muitas experiências, muitos atendimentos, tanto nosso quanto com outras pessoas, e com resultados maravilhosos. Por isso que a gente está aqui para dividir com vocês com muita alegria mesmo. Então, Portarium, né, esse método multidimensional, e aí eu vou pedir para a Michelle aqui falar um pouco mais também sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre os conflitos, né? Os conflitos emocionais. Vocês imaginem, como a Mislene falou, né? Das personalidades. Estes conflitos, eles acontecem como, né? Por isso que se chama conflito. É quando você já não consegue mais distinguir se você realmente está com medo, ou se você está com pânico, ou você está com ansiedade. Ou quando você está muito triste e ao mesmo tempo você tem aqueles picos, tem uma oscilação muito grande do teu estado emocional, né? E isso gera um conflito interno. Então, o que a gente observa dentro de consultório? As pessoas que estão vivenciando, às vezes, os conflitos internos, né? Conflitos emocionais, elas não conseguem nem distinguir aquilo que ela está. Eu tô com uma ansiedade muito grande, mas de vez em quando me dá uma tristeza, e assim vai. E isso ocasiona esses conflitos, né? Então a pessoa ela acaba aqui perdendo a sua essência, né? Ela fala, nossa, parece que não sou mais eu tô passando por todo esse problema. E realmente, como a Mislene trouxe, né, e só complementando,
muitas vezes essas personalidades, elas vêm tão forte que acaba te retirando do teu prumo ali e faz com que aquela emoção que realmente não é sua, venha e faça parte de você. Você não é daquele jeito. Então, a gente escuta muito isso. Nossa, eu era tão feliz, eu sabia lidar com essa situação, agora eu não sei mais lidar com isso, né? Ah, eu sempre, nossa, eu sempre fui corajosa, de repente, do nada, eu comecei a ficar com medo. Então, são picos, realmente, os estados emocionais, a Miss Nelly falou, né? A raiva. A pessoa tem os picos de raiva e de repente bate aquela tristeza, um arrependimento. Ai, por que que eu gritei? Ai, por que não sei o que lá? Aí bate a culpa e a pessoa começa a chorar, né? Então, esses conflitos emocionais. E o que que acontece? A pessoa geralmente vem nos procurar justo por isso, porque ela não sabe de onde está desencadeando tudo isso. Ela perdeu a essência dela. Parece que realmente é como se fosse uma pessoa, até como a gente diz, assim, parece que até tá vazia. Ela só tá vivendo a vida dela, vem as emoções, ela não sabe lidar com tudo aquilo e bate aquele conflito, enfim. Gente, a gente está falando, quando a gente fala em conflitos emocionais, realmente são picos muito grandes que tem muita relação com o estresse, né? E é uma coisa que a gente observa bastante. Estresse, síndrome do pânico, né? São questões que vêm, você não sabe lidar com aquilo, e você tem essa oscilação muito grande das emoções, que sim, né, podem estar sendo influenciadas aí por essas personalidades que vêm e só nos atrapalham. O Fred fez uma pergunta, e eu quero comentar, eu achei bem interessante. Mas se eu sou síndica daquele prédio, eu tenho que agradar todo mundo? Então, Fred, não. Neste caso, você não tem que agradar personalidade nenhuma. Você tem que realmente mandar as suas personalidades se catarem, né? Chegar e dizer assim para elas, olha, eu não sou você. Você já passou por aqui e eu tô seguindo a minha vida. É assim que a gente consegue retornar o quê? A nossa essência. A gente consegue fazer isso sozinho? Não. Claro que, né? A gente não consegue fazer isso porque a gente tá tão naquela confusão, no estresse, que a gente não consegue mais nem perceber se é eu, se é o outro, enfim. Então, por isso que é sempre interessante a gente estar buscando um terapeuta, né, um profissional que seja da área da saúde, que tenha esse conhecimento e que ele possa estar te auxiliando. Mas agradar, não. Nesse caso aqui, se eu sou a síndica, eu mando no prédio, todo mundo tem que ficar quieto e tem que me obedecer, tá? Por quê? Porque você é dono dessa vida. Você não é dono daquela vida que você passou. Ela acha que é. Então, você tem que chegar. E isso geralmente acontece quando a gente está passando por um estado emocional, quando a gente está passando por um momento de estresse, muita ansiedade, que a gente escuta aquela voz, sabe? Já deve ter acontecido isso com vocês. Você parece uma voz interna, mas é uma voz interna chata, que fica falando assim, ó, você não vai conseguir, você não vai sair desse estado onde você está. Ela vai te colocando para baixo, enfim. Então, percebam, eu quis trazer essa questão do conflito emocional, a Mislene trouxe a personalidade, que eu acho que é fundamental a gente perceber quem que eu sou, quem que é essa, quem é que está falando agora, sou eu ou ela? Não vou escutar ela, não. Eu sou forte, eu tenho coragem, e eu vou conseguir seguir em frente. Tem bastante gente nova. Obrigada, Fred. Que bom que você entendeu. É isso aí. Põe as tuas personalidades para correr, viu? É isso aí. Pode complementar, Miss. Eu acho que eu gostaria de frisar, Mi, do que você falou, que é muito importante, essa frase, parece que eu não sou eu, tá? Então, essa frase, eu acho que ela é extremamente importante, é um alerta, né? Se você tem essa sensação, né? De que você está tomando algumas atitudes que vêm muito rápida e às vezes você pensa, ou pensamentos que você não está dizendo, parece que não sou eu, é um alerta que pode ser uma característica, um sintoma de que essas personalidades estão interferindo. E como a Michelle falou, quando a gente é a nossa vez de ser o síndico, as regras são as nossas. E cabe todos os que estão no síndico seguir, todos que estão no prédio seguir aquilo que está sendo colocado. Só que, como ela é tão sutil, essa influência,
às vezes a gente não acaba não distinguindo, e a gente acha que são as nossas próprias emoções, né? E não são, porque é sutil. E isso abre portas para coisas que não são muito positivas, porque é como se você abrisse uma porta para vários outros pensamentos, para outras coisas que às vezes acabam sendo até destrutivas, bem destrutivas, comportamentos destrutivos, né? Coisas que realmente não são boas, né? Então, ter esse olhar, essa percepção, ter essa qualificação, esse autoconhecimento, de se observar, né, de ver como é que as coisas estão acontecendo, é extremamente importante. Nos dias de hoje, a gente precisa ter essa observação diária, né, das nossas atitudes, das coisas que estão acontecendo, e se perceber isso, realmente precisa procurar ajuda e não deixar as coisas irem acontecendo por muito tempo. Porque cada vez que vai acontecendo por muito mais tempo, essas mudanças de humor repentina, que a gente está falando aqui dentro das personalidades, a gente entende que existem questões hormonais, que existem várias outras coisas, né, Mi? Mas aqui a gente está falando específico da nossa ossada, né? Daquilo que a gente entende, que a gente presenciou e que a gente tem muita experiência para contar, tá bom? É isso.